Então, para começarmos a nossa mesa, nós vamos chamar o professor Ângelo Moura Guimarães. O professor Ângelo Moura Guimarães possui graduação em matemática, bacharelado, licenciatura pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor aposentado do ISEX-DCC da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área da ciência da computação. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa iniciativa do GIS. Já vem colaborando há vários anos com o GIS, que foi uma iniciativa que é extremamente importante, que a gente, depois eu vou contar aqui um pouco da história, era essencial para que se pensasse um pouco da docência na UFMG. Bom, eu vou tentar fazer um relato rápido, apesar de Não, aqui é todo cheio de Bom, vou tentar, então, pensar em... Quando eu pensei em como contar esse relato, eu me inspirei na contabilidade, né, um equilíbrio entre ativo e passivo. Né? Então, eu tenho um passivo, que é o patrimônio líquido, né, que eu fui adquirindo ao longo dos anos, e um ativo, que é o realizável a médio prazo, pelo menos. No meu caso, é curto prazo, que eu posso usar daqui para frente. Né? Muito bem. Vamos começar com o patrimônio líquido, aí, o passivo. Vou começar em 1967. O que vocês estão vendo aí é uma corrida de carro no Mineirão. Tá? E lá ao fundo, vocês estão vendo a reitoria, onde nós estamos agora. Tá? Se vocês observarem ali, tem duas grandes áreas de terraplanadas aqui. Ó. Essa primeira aqui é onde foi criado o ICB, e lá atrás é onde está a Fafiche. Lá em cima está a FAI, que já existia lá. Na verdade, funcionava lá o colégio universitário, né? Estava começando a funcionar o colégio universitário. Tá? E foi nessa época que eu comecei, 2 anos depois, no meu curso de matemática aqui na UFMG. Nós fomos, talvez, um dos primeiros cursos que vieram para o campus. Né? Aqui é uma visão aérea, né, das áreas de construção, e aqui embaixo o ISEX, que foi o primeiro pavilhão de aulas ali. Na verdade, já existia a FAI, existia um prédio da Instituto de Mecânica, da Engenharia também, que, na verdade, foi o primeiro prédio aqui no campus. Quando eu estudei aqui, quando eu vim aqui a primeira vez, nos primeiros anos, estava tudo ainda no barro. Né? Quer dizer, a gente entrava para a aula pisando no barro mesmo. Quando chovia, era um desastre. Né? A barulheira nas aulas, tinha professor que cancelava a aula por causa de tanto barulho, porque era máquinas, né, barulho de construção o tempo todo. Né? Problema de ser pioneiro. Nessa época, a química estava sendo construída, depois funcionou lá o Geociências, provisoriamente também, e no cantinho ali vocês podem ver o prédio do Coltec, que foi uma iniciativa que começou em 1960, na verdade. Em 69 já estava funcionando no prédio, que era o prédio da mecânica da engenharia. Bom, quando eu estava fazendo matemática, eu fiz uma disciplina chamada cálculo numérico, tá? Em que a gente usava uma tecnologia extremamente potente, que era uma regra de cálculo. Né? A gente usava essa regra de cálculo para fazer contas. Tá? Com muito custo, eu consegui comprar uma calculadora, né? Extremamente poderosa na época, um negócio fantástico, né? Podia fazer operações primárias e até algum cálculo científico. Né? E eu fiquei deslumbrado com a possibilidade da tecnologia ajudar você a pensar, né? Porque fazer matemática na mão, no papel, né? É trabalhoso. Né? E você tendo a possibilidade de fazer os cálculos rapidamente era outra coisa. Mas um dia o nosso professor, o professor Arri Farré, nos levou na escola de engenharia, lá no prédio, lá no centro, e mostrou para a gente uma coisa fantástica. O computador IBM 1130. Né? Esse
computador era fantástico. Muito pouca gente podia usar, porque era um negócio muito limitado e tal. Ele fez lá umas demonstrações. E aí eu vi como é que um computador conseguia calcular uma equação de segundo grau, assim, questão de minutos, né? A época era minutos. E era fantástico. Eu fiquei deslumbrado com aquele negócio e falei, não, isso é impressionante. Bom, voltando aqui para o campus, eu descobri que no subsolo da reitoria tinha duas preciosidades, né? Um IBM 1401, um computador de segunda geração, e um computador DEC PDP-11, que era um computador, um mini computador que se chamava na época, que era mais para pesquisa científica, e o outro era mais administrativo, né? Em 1971 foi criado aqui na reitoria o SECOM, Centro de Computação, tá? E eu estava fazendo um curso de matemática e consegui um estágio no SECOM. Então eu comecei a trabalhar com computador porque eu estava deslumbrado com aquela tecnologia, né? Queria usar de qualquer jeito, né? E a gente ficava brincando com essas máquinas no início, porque não tinha muito o que fazer, né? Descobrir o que era a máquina. Por exemplo, colocar o FMG no painel do computador, né? Escrever lá, ligando as lâmpadazinhas, né? Os LEDzinhos, com o FMG, fazer a máquina, o sistema todo tocar uma música, né? A impressora funcionava, a outra, né? Tocava uma música, as coisas desse tipo. Até que a gente começou a fazer coisa séria. Mas, para vocês terem uma ideia, nessa época aí, ó, o computador ocupava praticamente o subsolo aqui da reitoria inteiro, né? E essa aí é a área onde a gente ficava, né? Era uma espécie de um aquário, a gente não podia entrar lá no computador. Um barulho enorme, porque era um ar-condicionado super poderoso, porque se desligasse, queimava tudo, né? E aqui no canto vocês podem ver ali as perfuradoras de cartão, porque na verdade a gente usava cartão nessa época, né? E haviam as leitoras de cartão, né? Cartão perfurado. Então você fazia um programa, escrevia um programa em computador, era fazer um monte de cartões, cada comando num cartão. Depois você levava esse conjunto de cartões na leitora de cartão, que a gente chamava de cardívora, né? Do cardívoro, porque ela comia o cartão e você tinha que fazer outro, né? Tudo mecânico, né? De vez em quando os cartões saíam de ordem, então você usava uma classificadora de cartões, né? Para botar em ordem, tudo mecânico, manual, né? Gastava meia hora para botar uma caixa de 1000 cartões em ordem, né? Tudo manual, usando esses caninhos aí, né? E outra coisa, a saída do computador era numa impressora de linha, né? Imprimia aquilo ali, né? Quase que por transmissão de tambor, né? Ficava um barulho infernal para imprimir. E a gente pegava a listagem, geralmente de um dia para o outro. Você botava o programa para rodar num dia e pegava a listagem no outro, porque aquilo entrava numa fila e ia processando à noite, durante o dia, né? E aí você tinha um prazo enorme para corrigir um programa, né? Quer dizer, chegava no dia seguinte, você fala, não, esqueci um ponto e vírgula aqui, né? É só no dia seguinte que você ia corrigir isso, né? Bom, em 72, o prédio da Química já estava pronto, já estava funcionando lá o Geociências, né? E eu estava terminando o meu curso, e eu me lembro que no ISEX antigo tinha lá o chamada Sala Mineirão, a sala enorme, com 100 e tantos alunos, né? E tudo era na base do quadro negro, né? GUSP-GIS, né? Os professores todos davam aula ali havia muitos alunos, porque era o ciclo básico, tinha pouco espaço, então as salas eram enormes para poder caber muita gente. Então, esse problema de salas numerosas já era um problema antigo naquela época, né? Bom, aí eu resolvi fazer, à medida que eu estava terminando o curso, eu resolvi fazer uma experiência com alguns colegas, e nós fomos lá para Sete Lagoas, que fica aqui a 70 quilômetros de Belo Horizonte, e, na verdade, Sete Lagoas só existiam 4, né? E antigamente tinha mais de 7, não sei por que chama Sete Lagoas até hoje. E aí a gente alugou um grupo lá escolar e montamos um cursinho pré-vestibular à noite, que foi uma experiência fantástica, né? A gente tinha turmas grandes, 120 alunos, às vezes 90, às vezes, né? Então, eu que estava começando a me formar na licenciatura em matemática, né? Estava querendo dar aula de matemática com uma turma grande,
e para uma coisa que era o vestibular, né? Que na época era muito baseado em decoreba, né? As pessoas tinham que saber fórmulas, né? Hoje mudou muito, mas naquela época, se não soubesse a fórmula, ele não resolvia nada, né? Então, por exemplo, os alunos tinham que saber de cabeça a fórmula de seno de A mais B. Seno A vezes cosseno B mais seno B cosseno A, uma forma de trigonometria, né? Então, a gente tinha que lançar a mão de mnemônicos, do tipo assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, né? Então, podia cair isso na prova e o cara marretava e acertava. Ele não sabia o que era seno, cosseno, nada disso. Acertava. Ó, voltando para Belo Horizonte, eu tive uma experiência, então, na Universidade Católica, na PUC, a PUC Minas, né? Eu fui dar aula de cálculo. Muito bem. E aí foi interessante porque eu consegui, pela primeira vez, descobrir que tinham duas coisas. Uma era a estrutura formal e a outra a estrutura informal, né? E na estrutura formal da Católica, o professor tinha que dar uma prova no final do curso, valendo 70 pontos, e 30 pontos durante o semestre, para avaliar os alunos. Eu não concordava com isso, porque achar 70 pontos na prova final é um absurdo. Você tem que ser avaliado ao longo do processo, não no final, né? Mas isso era porque o pessoal tinha que precisar fazer a prova para poder pagar a mensalidade, para a Católica receber, então não entrava na prova se não tivesse pago. Então tinha que valer 70 pontos. Esse é que era o problema, senão o sujeito passava e não pagava, né? Eu discordava disso e aí eu comecei informalmente a fazer uma estrutura de avaliação completamente diferente, até que a coordenação ficou sabendo, né? E me chamou lá e falou: se você quiser continuar aqui, você tem que seguir os padrões. Naquela época eu não era casado, não tinha filho nem nada. Eu falei: não concordo, vou embora. Aí eu voltei para a universidade, voltei para o centro de computação aqui na reitoria, e aí já tinha formado, comecei a trabalhar no SECOM, como analista, né? E comecei a fazer, mais tarde, a pós-graduação no mestrado em computação, que também era uma área que estava começando a desabrochar, né? Então, aqui no ISEX, eu fui fazendo o meu mestrado e na computação eu comecei a trabalhar com computador. Nessa época, aqui na universidade, o IBM já tinha ido embora e tinha um computador Boros B67800, que era também uma máquina maior ainda do que o IBM, né? E, por incrível que pareça, essa máquina aí, desse tamanho, né, faz menos coisa do que um smartphone hoje, né? Então, eu estou com o subsolo da reitoria aqui no meu bolso, né? O campus começou a ser mais povoado, ali já tem um laboratório de extra alta tensão, os laboratórios da química foram construídos junto do PCA, do antigo PCA. Em 1984, nós tivemos aqui uma efeméride importante, que foi o incêndio dos laboratórios da química, né? Destruiu o laboratório da química. Nessa época, do ponto de vista de tecnologia de sala de aula, o que a gente usava era transparência, né? Você tinha uma termofax, que você queimava uma transparência e colocava no retroprojetor, né? E projetava isso aí. Essa tecnologia era cara, porque um termofax, mesmo que você tivesse a máquina, o acetato de termofax tinha que ser importado. E a universidade tem ondas sazonais que tem dinheiro e não tem. Quando não tinha como comprar acetato. Então, você não podia usar transparência. Então, a gente passou a usar uma tecnologia de plástico, né? Plástico de pasta, com canetinha própria, né? E a gente passou a dar as aulas com canetinha, porque não dava para ficar queimando isso no termofax, né? Uma experiência interessante nessa época foi o Centro Piloto de Informática na Educação, que a gente criou aqui na universidade. Foram 6 centros pilotos no Brasil, né? Em várias universidades, e aqui a gente começou a estudar o problema da informática na educação. Então, a gente tinha um pequeno laboratório com máquinas Unitron, era um clone, né, do Apple II, porque na época a gente estava em sistema de reserva de mercado, não podia importar nada. Então, a gente usava o computador nacional, que era um clone do Apple II, né? E a gente fez várias experiências, por exemplo, esse software
chamado Força em Movimento, ganhou um prêmio nacional, que a gente tentava usar as ideias do construtivismo nesse programa. O Educom, ele tinha gente da FAI, tinha gente da psicologia, da comunicação, do Coltec, da escola privada, né? Tinha um representante do Pitágoras, de modo que a gente discutia muito e nessas equipes a gente ia desenvolvendo experiências, né? Na escola pública, a gente começou a usar o logo, que era uma experiência de você usar uma tartaruga robô para fazer coisas e as crianças ensinarem a tartaruga robô, né? Isso foi uma ideia que surgiu no MIT na década de 60, pelo Seymour Papert, né? E depois essa tecnologia foi colocada na tela do computador, né? Você, em vez de usar um robô, você usa um desenho na tela. E com o logo, como um pequeno programa desse tipo aí, ó, você escrevendo esses comandos, o que será que sai? O que será que esse programa produz? Uma samambaia, né? Então é muito divertido ver as crianças tentando fazer essas coisas e usando o computador para produzir coisas, né? De fato, a gente vê que a pessoa aprende fazendo, né? Aprende com um projeto, aprende com uma dúvida, aprende querendo chegar em algum lugar, aprende inclusive com erro, né? Principalmente porque ele quer fazer uma coisa da outra e a outra é mais interessante do que ele queria e ele vai por outro caminho, né? São os percursos, né? Você tem percursos diferentes, né? Bom, aí com essa bagagem aí eu resolvi estudar um pouco mais e aí eu fui para o Canadá. Um problema de voo aqui, E aí eu passei 4 anos lá fazendo doutorado, aprendendo uma nova cultura, né, descobrindo como é que é o mundo realmente, andando de metrô, que era uma novidade, né? O metrô deles lá é muito interessante, que é muito parecido com o metrô de Paris, né? Muito bem feito. E tem uma cidade subterrânea em Montreal, né, que é toda... quase tudo que tem em cima tem embaixo também, porque é muito tempo de frio, né? E aí, então eu fui para a Concordia University, que tinha um campus mais afastado e tinha um campus urbano. Eu fiquei mais no campus urbano, né? Lá eu aprendi a usar o IBM PC. Eu já tinha usado alguns IBM PCs aqui antes de ir, mas eram clones, né? E lá eu usei o IBM PC mesmo. E tive a oportunidade de usar o Macintosh, né? O Apple, que era para mim, eu nunca tinha nem visto, né? Era uma novidade. Tinha acabado de sair. Era o único computador que tinha flop disk de 3,5 polegadas, né? Aqui no Brasil eu usava o disco de 8 polegadas, né? Ou então de 5,5. Né? Vi lá também, primeira vez, um Laserdisc, né? Que era um tijolão, parece um disco de vinil, né? Mas era um precursor do CD e do DVD. Né? Certo? O CD apareceu depois, havia vários tipos de CD, né? Mas do ponto de vista de capacidade, o CD tinha mais capacidade do que o Laserdisc, né? Então a gente podia fazer muita coisa interessante lá, né? Vi também lá, a primeira vez, um scanner, né? E uma máquina digital de fotografia, né? De fotografia digital, né? E a gente conseguiu usar isso tudo lá na universidade. Então, lá era um curso de tecnologia, então, a tecnologia na educação, né? O que mais me encantou foi o HyperCard, que era um aplicativo do Macintosh, que permitia, no fundo, era uma pré-web, uma pré-internet. Não havia internet ainda na época. Mas você conseguia fazer uma rede local de computadores e fazer um comunicar com o outro e trocar informação, como funciona hoje na internet. E era um hipertexto, você podia clicar e as coisas iam acontecendo, uma hipermídia, na verdade, porque tinha som também, imagem, né? E você já podia usar o Laserdisc para colocar vídeos, etc., associados. Era complicado ainda, mas dava para fazer muita coisa interessante, né? Outra coisa que eu vi lá é que, para você ter rigor na sua pesquisa, etc., você tem que ter acesso a recursos, né? Você tem que ir atrás da informação. E esse artigo aqui, para mim, é um artigo simbólico, porque eu era doido para ler esse artigo, nenhuma biblioteca aqui no Brasil conseguiu achar esse artigo para mim. E quando eu fui lá, o primeiro artigo que eu procurei foi esse, e achei, um artigo de 1956, estava lá no fundo
numa prateleira, lá, numa das bibliotecas, porque lá todas as bibliotecas são integradas, você pode ir em qualquer uma e tirar o livro que quiser, entregar em qualquer uma, devolver, quer dizer, isso aqui, para mim, era uma novidade imensa, né? E aí eu achei esse artigo, consegui ler, porque eu sempre fazia referência a esses artigos através de outros, que também não devem ter lido, porque a gente não tinha acesso a isso aqui. Hoje você clica esse endereço aí na internet, você acha, né? Muito bem. Outra coisa que é interessante lá foi uma técnica que algumas disciplinas usavam, chamada Master Learning, em que você aprendia para a maestria, né? Você tinha que ter o domínio de um tema. Então, o professor fazia uma instrução, assistida por handout, ele distribuía uns handouts, e falava uns 10 minutos, depois ele começava a falar pequenos trechos e dava um tempo para você responder o handout, né? Depois ele falava outra coisa e dava outro tempo para você, né? Depois falava outra coisa e formava grupos para trocar ideias, depois falava outra coisa e fazia outra atividade, até que terminava aquilo, você fazia um teste. Se você dominou aquilo, você ia para atividades enriquecedoras. Se não, você ia para uma recuperação na própria aula, ou então, às vezes, num período de 2 aulas na semana, né? E se você precisasse ficar em recuperação ali, você fazia aquilo e depois você fazia as atividades enriquecedoras sozinho, fora da aula, né? Foi interessante essa experiência, porque eu vivenciei ela, então deu para sentir que era interessante. Bom, de volta de Montreal, eu voltei aqui para o ISEX, né? As árvores já estavam bem mais crescidas, o verdão aqui do campus já estava começando a aparecer, né? E exatamente no ano que eu voltei, um ano depois, a universidade, a UFMG, já tinha entrado na internet. A internet ainda não era a internet que a gente conhece hoje, né? Eu me lembro o primeiro FTP que eu fiz, pedindo um paper para um professor lá na Suíça, demorou um dia para chegar. A máquina ficou lá batucando para mandar ou voltar, etc. Existia o protocolo www, mas não era ainda interface rica, né? E o www a gente sabia o que significava, era wait, né? Era lentíssimo, né? Muito bem. Nesse período, o pavilhão do ISEX foi desmontado porque a gente já tinha um novo prédio para o ISEX, que foi criado em 1995, né? No prédio do ISEX, a gente se instalou lá, e uma das coisas que a gente fez nesse prédio, logo em 97, foi criar um grupo chamado Gavina, né? A gente faz primeiro o nome, depois põe o que significa, né? Grupo de Análise e Viabilização de Informática na Aprendizagem, né? A Gavina é uma gaivota que voa muito longe e cada vez que ela voa na migração, né, processo de migração, ela usa um percurso diferente. A gente achou essa metáfora muito interessante, que é mais ou menos o que a gente queria. E é o embrião do GIS, né? Uma das pessoas mais atuantes no Gavina foi a Juliane, que depois criou o GIS, entendeu? Ela trabalhou bastante com a gente lá nesse processo, né? Bom, uma das coisas que esse grupo fez foi incentivar, mais à frente, o uso do Moodle, né, na universidade. Quando a universidade resolveu instalar o Moodle, a gente começou a incentivar as pessoas, fazer encontros, divulgando, mostrando como é que era, etc., para tentar criar uma comunidade que pudesse usar o Moodle, né? As salas de aulas continuavam tendo quadro negro, GUSP, GIS, etc., às vezes quadro branco, com aquelas canetas, né? Nem sempre funcionam tão bem quanto o GIS, porque seca e tal, né? O GIS sempre funciona, né, apesar da poeira. Mas uma novidade é que agora a gente já podia ter em algumas salas um projetor, então não precisava ficar carregando reto projetor para lá e para cá, etc. Já tinha um projetor na sala, né? Isso foi uma vantagem, né? E também os laboratórios de informática que apareceram lá. Outra coisa que a gente fez nessa época foi incentivar o Estado a usar a informática na educação, e a gente teve um trabalho grande fazendo cursos de especialização para os professores do Estado, para formar os NTE, Núcleos de Tecnologia Educacional. Esse trabalho começou muito bem, funcionou bem, mas depois foi descontinuado na época
do Azeredo, que tinha um projeto próprio para informática na educação nas escolas, e aí o negócio ficou meio torto, acabou não dando certo. Ainda existem os NTEs, mas não mais com o papel que a gente tinha pensado na época. Outra experiência importante para mim nesse período até agora foi os cursos à distância, os cursos de licenciatura à distância. Eu tenho trabalhado mais com o pessoal da matemática, a gente tem polos em Montes Claros, Araçuaí, Teófilo Otoni, Conceição do Mato Dentro, né? Bom Despacho, Governador Valadares, onde a gente ensina matemática à distância. Também foi uma experiência extremamente importante, porque agora é tudo à distância, e os encontros presenciais são aos sábados, feitos por tutores locais que estão lá e tutores à distância que viajam para os polos. Né? E a gente, como professor, fica à distância acompanhando tudo, gerando material. Bom, esse é o meu ativo, rapidamente. É claro que se quisesse entrar em detalhes, a gente podia ficar uma vida inteira, porque costuma uma vida inteira. Né? Mas agora vamos passar para o passivo, que é obrigações a pagar. O que eu posso fazer com isso que eu vivenciei? Né? A primeira coisa é a sala de aula. Eu quero fazer uma reflexão sobre a sala de aula. Vou ver se funciona aqui um videozinho. Bom, vem da Grécia, né? Essa sala de aula. E essa sala de aula, na verdade, ela é eficiente do ponto de vista de falar para muita gente, né? Num contexto de um espaço, etc. Não é à toa que ela está aí esse tempo todo. Né? O que está errado com a sala de aula? Né? Eu acho que não tem nada errado com a sala de aula. O que está errado é o excesso de aulas expositivas que ela induz. Como o ambiente é propício para a apresentação centralizada no professor, ela induz as aulas expositivas. Né? Então, tem um aluno que está achando ótimo, legal o que o professor está falando. O outro está lá, muito rápido, né? Vocês viram a apresentação aqui do pessoal, é exatamente isso. Né? E o outro lá já sabe, que trem chato. Né? Então, esse é um problema. Outro problema é que não se leva em conta que as pessoas têm múltiplas inteligências. Né?
Um é mais linguista, o outro é mais lógico, matemático, o outro é mais naturalista, o outro é mais visão espacial, né? Raciocínio espacial, o outro é mais sinestésico, né? Aquele que não fica parado na sala, que quer mexer com um, conversar com o outro, sair, voltar. Né? Ele tem um tipo de inteligência que, às vezes, o professor não respeita. Né? O outro é mais musical, né? O outro tem uma facilidade interpessoal, o outro é intrapessoal, né? Mais introspectivo, resolve os problemas próprios, sabe estudar, tem metacognição, etc. Quer dizer, são múltiplas inteligências. E o professor também tem as suas inteligências específicas. Ele acaba favorecendo aquelas inteligências dele e não leva em conta as inteligências dos alunos em geral. Então, o fato de centralizar no professor leva em desconsideração as capacidades que os alunos têm para fazer outras coisas. Quem mais aprende na sala de aula? A minha conclusão nesse período todo de experiência, e observando os colegas, observando o que acontece, quem mais aprende na sala de aula? O professor. Né? O que o professor faz? Ele pensa, ele resume, ele apresenta, ele responde perguntas, ele sintetiza, ele organiza o conhecimento. Né? A gente pode alavancar um monte de outras coisas aí. Isso não é o que o aluno devia estar fazendo? Né? Não é o que o professor devia estar fazendo. Quem tinha que fazer isso é o aluno, ele que está aprendendo. Né? Então, é uma reflexão aí do que a gente deveria fazer. Outra coisa, o meu deslumbre com a tecnologia, né? Cada vez que surgia uma tecnologia nova, eu falava, agora vai. Não ia. Chegava uma outra, agora vai. Não foi. Né? E não vai, porque não é a tecnologia que vai revolucionar a educação. A educação depende do professor, inevitavelmente. A tecnologia ela vai ajudar, vai apoiar. E nesse sentido, né, nenhuma tecnologia deve ser adotada como única. Agora é essa aqui que vai ser usada. Né? Vamos usar essa e pronto, acabou. Né? Também não é assim, mesmo porque ela muda constantemente. Né? E também você não deve descartar nenhuma tecnologia. Toda tecnologia é boa, inclusive o giz e o apagador, o quadro negro, é uma tecnologia barata, está disponível em todas as salas. Né? Então, usa tudo quanto é tecnologia e fique atento para as possibilidades. Né? O interessante é explorar as possibilidades das tecnologias. Vejam, por exemplo, os smartboards, né? As telas que substituem só o projetor. Você pode acoplar o computador e fazer muitas coisas. Né? Se você usar o smartboard para continuar fazendo apresentações, né, para os alunos, você está usando a tecnologia do modo consistente, com quadro negro, etc., a mesma coisa. Mas se você colocar o smartboard na mão do aluno, muda completamente. Né? É ele que vai ser ativo, ele que vai participar do processo, ele que vai aprender fazendo, elaborando, discutindo, né? Confrontando, etc. De modo que essa que é a mudança aí que você tem que usar. A tecnologia tem que saber, você tem que saber usar a tecnologia e não simplesmente substituir uma tecnologia antiga por uma nova da mesma forma. Né? Esse é que é o segredo. Né? E agora a gente tem um monte de coisas para usar, né? Laptop, tablet, smartphone, computação nas nuvens. Né? As pessoas estão cada vez mais aprendendo por conta própria. Né? Você tem a web como fonte. A web passa a ser uma fonte de informação violenta, né? Às vezes mais atualizada, em certos casos, do que uma biblioteca, porque demora muito para você publicar um livro, né? Até passar por um crivo de editores, etc. E tal. Então, muitas ideias surgem na web, de graça, às vezes, e rapidamente. Né? E uma ideia leva a outra. Né? Muitas vezes, eu entro na web e falo, interessante essa ideia, quem sabe se a gente fizesse um aplicativo assim, assado, né? Aí passa uma semana, alguém já fez. Né? Quer dizer, as ideias surgem juntas e quem foi mais rápido faz a solução. Né? Com os MOOCs, né, que são os cursos abertos, massivos, né, para milhões de usuários no mundo inteiro, né, as pessoas conseguem aprender a fazer cursos no MIT, no Stanford, né, tudo de graça pela web. Né. Você pode desenvolver ambientes pessoais de aprendizagem na web. Então, tem muita gente aprendendo agora, independente da universidade, aprendendo sozinho. Né. O nosso problema vai ser como acoplar essa possibilidade de aprender fora da universidade com o que a gente aprende dentro da universidade. Essa que é a grande
A grande dificuldade acho que é o caminho que vocês vão ter que enfrentar aqui para frente cada vez mais. Como ligar essas duas coisas, né? O online com o presencial. Né? O nosso aluno hoje é um novo aluno, né? Ele é chamado nativo digital, ele já nasceu com o digital na mão. Né? E o problema é que ele necessariamente não sabe ainda usar essa tecnologia para o proveito próprio, para aprender. E isso é uma tarefa dos professores aqui para frente. Eles gostam de redes sociais, a gente tem que saber também entrar nessas redes para conversar com eles, porque é lá que eles estão. Né? A gente fala assim, o aluno não gosta do Moodle, ele gosta do Facebook. Se você tentar fazer um curso no Facebook, ele não vai gostar também, porque o Facebook não é para curso, o Facebook é para interação social. Então, o que você tem que saber é fazer o que eu ponho no Moodle e como é que eu aviso para ele que eu coloquei alguma coisa no Moodle e linko, etc., e faço a ligação, mando pelo Twitter, eu chego onde ele está, mas eu jogo ele para onde eu preciso trabalhar com ele. Né? Muito bem. Outra coisa que o professor vai fazer cada vez mais é curadoria. Existem várias ferramentas para você juntar conteúdo, né, na web. Em vez de você desenvolver conteúdo, você sai procurando conteúdo e você passa a ser um curador daquele conteúdo. Você pode pegar o seu curso e fazer uma curadoria do seu curso. Quais são as coisas interessantes na web? Porque o aluno fica perdido, ele tem a web, mas ele não sabe onde que ele vai achar as coisas. Se você fizer uma curadoria e indicar para ele os pontos-chave, vai facilitar o trabalho dele lá fora. Né? De modo que nós temos aí vários novos papéis para o professor. Né? Acho que cada vez mais ele vai ser menos expositor, né? Vai ser mais um facilitador do processo de aprendizagem e vai ser um designer, né? Ele vai desenhar o processo de aprendizagem do aluno. Né? É nisso que a gente vai trabalhar cada vez mais. Né? E menos na exposição, porque a exposição, a web vai se encarregar de fazer isso muito melhor do que a gente faz. Né? É claro que não abandone completamente. De vez em quando, uma boa palestra é interessante. Né? Então, a gente vai deixar de ser o conteudista, né? O conteudista, né? O responsável pelo conteúdo, que era a única fonte que o aluno tinha até antes da web. Né? Ele só tinha a biblioteca e o professor. Agora ele tem a biblioteca, o professor e a web. Né? Então, muda a referência. E a gente tem que aprender a trabalhar com outras coisas, por exemplo, como desenvolver competências dos alunos. Né? Quais são os conhecimentos, não só os conhecimentos, mas as habilidades que ele tem que desenvolver, quais as atitudes, os valores que a gente quer trabalhar naquela disciplina. Né? Nós temos cada vez mais entender tecnologia do conhecimento, não tecnologia da informação, mas tecnologia de conhecimento. Como que se desenvolve o conhecimento? Né? E fazer a intermediação com o aluno, para ajudar ele a adquirir o conhecimento com precisão, com rigor, né? Sabendo referendar as fontes, etc. Tudo isso é muito importante, porque a web está cheia de lixo. Né? Aprender a lidar com a interação social entre os alunos e o professor e aluno. A gente não tem formação para isso. Né? Trabalho em grupo forma em um grupo e se vira aí, entrega isso aqui. Não é assim, você tem que saber formar os grupos, tem que interagir com os grupos, tem que montar um esquema de forçar a interação social. Né? Tem que pensar sempre o que eu tenho que fazer na minha aula para que promova a aprendizagem. Você tem que mudar a sua pergunta. O que eu vou dar na aula de quinta-feira? Não. Essa é a pergunta antiga. Você tem que perguntar que atividades os meus alunos vão fazer na aula para que eles aprendam isso. Se você mudar essa pergunta, a sua aula muda completamente, porque você não está mais preocupado com o conteúdo. Né? O que eu vou dar só depende de mim, eu vou ensinar isso, isso e isso. O que o meu aluno vai fazer? Que atividade eu vou bolar para ele fazer? Vai ser em grupo, vai ser individual? Ele tem que fazer alguma coisa antes, tem que levar para a aula, né? Enfim, planejar. Eu tenho que pensar o que se passa na mente do sujeito que está aprendendo, e é difícil às vezes para a gente, porque a gente já passou muito tempo disso, a gente esquece a dificuldade que a gente teve para aprender certas coisas. O cérebro tende a esquecer as dificuldades. Né? Então, você tem que fazer um esforço para lembrar quão difícil era aquilo para você naquela época. Né? E se colocar na mente, ter empatia com o aluno, né? Ver como é que ele vai sentir aquilo. Né? Favorecer o protagonismo do aluno. O aluno é que tem que fazer as coisas, participar, levar choque, né? Para aprender, né? É assim que aprende. Né? Vivenciar, formar modelos do mundo. Né?
e não ficar sabendo um monte de coisa de cor, etc., que ele não sabe direito o que é. Né? Autonomia, né? Cada vez mais. Você só consegue a autonomia do aluno se você der autonomia. Se você cortar a autonomia, ele não vai ser autônomo. Né? Enfim, concluindo, você vai explicar e demonstrar de vez em quando. Ótimo, mantenha só não ficar só nisso. Né? Guiar o processo interativo, o processo social. Inspirar o aluno, isso é importantíssimo para o professor, inspirar o aluno, ele funciona como modelo para o aluno. Né? Desafiar o aluno, né? Todo mundo gosta de desafio, né? Então desafie os seus alunos. Excite os seus alunos a querer aprender. Tem aluno que começa a ficar com medo de aprender. Né? Você começa um assunto novo, fala, mas outro assunto, né? O cara já está... Né? Não, ele tem que... Opa, um novo assunto, né? Legal, né? E fazer cada aluno, estudante, perceber que ele dá conta de fazer. Né? Você tem que levar ele a ter autoconfiança e se sentir importante naquilo que ele está fazendo. Né? Inovar, né? Inovar é difícil. Né? Inovar é fazer algo que tenha um novo valor. Né? Pode ser uma coisa antiga, mas feita de uma forma nova. Pode ser só para sustentar uma situação que já está aberta, mas pode ser disruptiva, é mais difícil. Porque aí você enfrenta problemas organizacionais, infraestrutura, tudo isso é mais difícil de fazer, mas sustentar alguma coisa com uma pequena inovação pode ser que aos poucos você vá conseguindo inovar. Né? E como tornar a aprendizagem do aluno mais ativa? Eu sugiro várias metodologias. Né? Por exemplo, aprendizagem baseada em competências, aprendizagem híbrida, em que você mescla o presencial e o face a face, né? Aula virada, em que o aluno faz algumas coisas antes de ir para a aula e depois você inverte a aula. Né? Em vez de você ter uma aula expositiva, ele faz tudo que seria expositivo na web e depois você usa a aula para tirar ideia, trocar ideias, fazer exercício, trabalho em grupo, etc. Né? Inverte a aula. Né? Ou então dentro da própria aula. Né? Design thinking, que é uma maneira de você trabalhar por problemas. Você desenvolve problemas e vai pensando e aprendendo, desenhando a solução. Você vai desenhando a solução e vai aprendendo sobre o problema, né? Que é uma técnica que a gente está tentando agora investigar aí para o Congresso. Né? E, para terminar, quando vocês pensarem num ambiente de aprendizagem para os seus alunos, lembrem-se dos nossos ancestrais. Né? Nossos ancestrais aprenderam durante milhões de anos, e isso está na nossa genética, em 3 ambientes diferentes. Em torno de uma fogueira, em que o mais velho contava histórias para os mais novos, né? Trocavam ideias de como é que eles iam caçar no dia seguinte, etc. Em volta do poço d'água, eles tinham que se organizar para não sujar a água, para tomar conta do predador que podia chegar de repente. Né? Na caverna, em que ele estava no escuro, não tinha luz, né? Não tinha eletricidade, tinha que pensar, a única coisa que ele podia fazer é pensar. Né? Dizem até que as pinturas rupestres são o primeiro PowerPoint, né? Que o sujeito pensava algumas coisas de noite e de manhã ele chamava a turma e falava para explicar como é que eles iam caçar lá o bisão. Né? E a vida, né? Porque o indivíduo tinha que sobreviver, ele tinha que caçar, tinha que sobreviver. Então a vida é importante. Então, se você considerar esses 4 ambientes e colocar isso nas suas aulas, né? Quer dizer, a fogueira, o poço d'água. E o que seria a poça d'água? Um trabalho em grupo, né? Um trabalho na web, compartilhado em rede social, uma coisa isso continua sendo uma poça d'água. Né? A fogueira é a clássica aula presencial, né? Que você fala, e na verdade o projetor é a fogueira. Né? A caverna é o momento que ele estuda sozinho, pensa, reflete, né? Responde perguntas, né? Prepara para a prova, tudo isso é caverna. Né? E a vida é trazer o problema para a sala de aula, né? Não ficar falando no abstrato. Né? Trazer o problema e a teoria surgir da vivência daquilo. A teoria, não faz sentido a teoria antes, se o sujeito não vivenciou. A teoria vira blá, 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 como dizia o Paulo Freire. Você tem que ter a prática e depois formular a teoria, né? Ou ver o que as outras pessoas sugeriram como tecnologia, como teoria. Né?
Então, eu não sei o que vocês vão enfrentar para frente, porque eu também não tenho a menor ideia do futuro, né? Como dizia o Barra, é difícil prever, fazer predições, principalmente se for para o futuro, né? Mas eu gosto muito do Alan Kay, dizendo que a melhor forma de prever o futuro é inventar o futuro, né? Então, eu espero que vocês que estão começando aí numa carreira, né, docente, ou que estão continuando nela, para o futuro aí, que inventem esse futuro. Esse futuro está para ser inventado, né? E, para terminar, eu vou deixar um moto aqui experimente. Tá? Isso é de uma música do Cole Potter, que eu gosto muito. Ele diz assim, a maçã que está lá no alto da árvore é perfeitamente alcançável, né? Estica a mão e pega essa maçã. Tá? Siga o exemplo da Eva. A Eva fez isso. Experimenta. Ok? Muito obrigado.